Um dos arcos que mais me deixa inquieto em relação a One Piece, porque eu não sei o que pensar. Um dos arcos que tá lá no comecinho, na primeira saga de todas, é o da Kuina. E agora, assistindo um outro anime, eu tive um possível vislumbre do que pode ter acontecido com essa personagem e como ela poderia voltar neste universo. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra trazer uma teoria que veio a mim, enquanto eu estava assistindo o Samurai dos Olhos Azuis. Antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e curtirem esse vídeo aqui. Bom, a teoria é sobre a Kuina. Todo mundo que começou o One Piece, que viu, ou pelo menos o live action, sabe que a Kuina, a melhor amiga do Zoro lá na infância, morreu misteriosamente. Ele ficou com a espada dela e agora ele carrega o sonho que ele e a Kuina tinham em comum, de ser o maior espadachim do mundo, mas só ele agora pode cumprir porque ela, do nada, morreu. E ela morreu em um momento crucial. Ela morreu logo depois dela ter aceitado que ela poderia se tornar a melhor espadachim do mundo. Ela tava com aquela parada de, o corpo feminino desenvolve diferente, eu não vou conseguir ser o melhor espadachim do mundo, porque vai chegar um momento que a diferença física entre nós vai ser muito grande, vai ser impossível eu te alcançar. E o Zoro fez com que isso sumisse da cabeça dela, certo? Ela aceitou o desafio, ele falou, nós dois vamos treinar pra sempre, até o dia que um de nós se tornará o melhor espadachim do mundo. Ela aceitou, eles tiveram ali um momento bem tocante, na real, dela aceitando tudo isso e se preparando pra cumprir esse desejo, e logo depois, o Zoro não acha ela, o pai dela chega e fala, Kuina morreu, ela caiu da escada ali, morreu, e pronto, acabou. E aí o Zoro pega a espada dela pra carregar o sonho dela junto com ele, pra que ele possa cumprir pelos dois. Isso sempre me deixou inquieto. E aí eu ficava com isso na cabeça, mano, o que aconteceu com a Kuina? O que aconteceu com a Kuina? E nada me vinha em mente. E aí eu estava assistindo o Samurai dos Olhos Azuis e eu vou dar um spoiler pra vocês que é revelado no primeiro episódio desse anime novo da Netflix que está fazendo o maior sucesso. Eu preciso dar esse spoiler pra continuar o vídeo, tá bom? É no primeiro episódio que é revelado, então também não é nada muito grandioso, não. Em Samurai dos Olhos Azuis, a gente acompanha um samurai que em busca de vingança e depois, no primeiro episódio mesmo, a gente tem a revelação de que é, na verdade, uma mulher se passando por um homem. É basicamente o mesmo plot de Mulan. E aí o meu medo pra trazer essa teoria, depois que eu vi, eu falei, mano, só pode ser isso aconteceu com a Kuina também. Só que aí, na minha cabeça, isso poderia enfraquecer a mensagem que o Zoro passa pra ela, de que ela pode se tornar a melhor espadachim do mundo, mesmo sendo mulher, né? Putz, o Zoro falou tudo isso pra ela, ela aceitou e depois ela vai forjar a morte dela pra começar a viver como homem? E aí eu fiquei pensando isso, fiquei um pouco em conflito em relação a isso, porém, porque isso dela acreditar que os homens são fisicamente superiores vem da criação dela. 女の子はね、大人になったら男の人より弱くなっちゃうの。女の子が世界一強くなんてなれないんだってパパが言ってた。ゾロはいいね、男の子だから。 Então o que pode ter acontecido é que sim, o Zoro fez ela acreditar que ela podia virar o maior espadachim do mundo, a maior espadachim do mundo, sendo mulher. Então ela não tinha esse sonho, ela não tinha essa pretensão, porque o pai dela matou isso nela, e o Zoro reacendeu isso nela. Então ele mostrou pra ela que sim, é possível. E aí, depois disso, ela pode ter tido uma conversa com o pai dela, toda feliz, de pai, eu posso sim ser a maior espadachim do mundo, vencer todos os homens aí e tudo mais. E o pai dela voltou e matou esse sonho dela de novo, mas agora o que o Zoro deixou dentro dela já era forte o suficiente. Então ela cansou de ficar ouvindo o pai dela e falou, quer saber? Que se foda essa merda. Ela forjou a morte dela e passou sim a então viver como um homem fugindo dali pra nunca mais ter o pai atrás dela, pra nunca mais lembrar de tudo que o pai dela tentava colocar dentro da cabeça dela e pra ela seguir uma vida sem ter que ficar ouvindo isso toda hora. Você não vai conseguir porque você é mulher e tudo mais, porque ela deve ter ouvido isso muito. E agora ela vai fazer o que o Zoro mostrou pra ela que ela pode sim fazer pelas próprias mãos, sem ter pai por perto, sem ter ninguém por perto. Então ela poderia forjar a própria morte para se livrar de todo esse passado de ficar ouvindo tudo isso, de esquecer de uma vez por todas e assumir uma identidade de um homem, justamente para ela não ter que ficar ouvindo isso toda hora, sabe? Para ela conseguir só focar em se tornar a maior espadachim do mundo. No momento em que ela for, aí ela se revelaria e falou, o maior espadachim do mundo é uma mulher, tá bom? Quem derrotou o Mihawk não foi o Zoro, o caçador de piratas, foi uma mulher. Na cabeça dela, o pensamento dela é assim, o Zoro me ensinou que eu posso ser o melhor espadachim do mundo. Eu não acreditava nisso.
E agora eu acredito. E o meu pai não acredita nisso. Então eu vou forjar minha morte aqui, vou começar a viver como um homem. Possivelmente a Kuina já esteja aí então nos mares fazendo a sua fama. Não sei se ela estaria vivendo como pirata, né? Mas alguém que forjou a própria morte e começou a viver sozinha no mundo com o sonho de se tornar o melhor espadachim do mundo, a pirataria seria um caminho óbvio, né? Achar um bando ali e começar a crescer com esse bando, virar uma caçadora de recompensa, seria interessante. Se ela viu o Zoro fazendo a vida dele como caçador de recompensa, ela também poderia seguir esse caminho. E aí também colocaria ela na rota com o Zoro, porque o Zoro tem uma recompensa, ela poderia caçá-lo. Então tem diversos futuros pra Kuina seguir. E o que eu acredito aqui, eu fiquei muito feliz quando eu pensei isso. Falei, caralho, Finalmente eu tenho uma possível resposta para o que aconteceu com a Kuina. Então, ela forjou a própria morte, passou a viver como um homem, escondendo sua real identidade, para que ela possa se tornar a melhor espadachim do mundo. Dessa forma, sem ter que lidar com essas picuinhas de você não vai poder porque você é mulher, sem ter que lidar com esses problemas, que em termos de narrativa, ela forjar a morte dela e o Zoro acreditar que ela tá morta, ajuda muito no desenvolvimento do próprio Zoro. Né, dele ter todo esse peso para carregar, da Wado Shimoji ser para ele o que o chapéu de palha é pro Luffy, né, é além de um item, é algo muito mais importante. Então tem tudo isso. Então funciona mais ela forjar a própria morte e passar a viver como um homem em segredo de todo mundo para o arco do Zoro do que pro arco dela. Pro arco dela seria só uma forma dela voltar e eu gostaria muito de ver ela voltando. E aí dessa forma pode ser que ela entre no caminho do Luffy, pode ser que ela entre no caminho do Zoro como uma caçadora de recompensa extremamente foda. Eu acredito que se ela realmente estiver viva, o crescimento dela vai ser bem paralelo com o do Zoro. Então quanto mais forte o Zoro fica, mais forte ela vai ficando sem ele saber também, sem a gente ver isso acontecendo. Mas eu acredito que a força dos dois vai ser sempre equiparada e que pode chegar um momento em que os caminhos deles se cruzem. Ela pode estar na tripulação de algum inimigo, como, por exemplo, o Barba Negra, ou até entrar pra Cross Guild e aí depois eles acabarem se encontrando em algum momento e tendo que lutar. Vamos supor aqui que o Zoro tá lá nessa vibe dele, querendo ficar mais forte pra um dia desafiar o Mihawk. E aí quando ele tá prestes a fazer isso, ele vê a notícia de que o Mihawk foi derrotado por alguém. Um espadachim surgiu e derrotou o Mihawk. E aí o Zoro fica, como assim? Alguém derrotou o Mihawk antes de mim? Eu deveria fazer isso? Quem é esse cara? Eu vou atrás dele pra derrotá-lo, pra me tornar o melhor espadachim do mundo. E ele chega e este cara é a Kuina. Isso seria foda, porque aí o Zoro poderia se tornar o melhor espadachim do mundo derrotando ela, né? Mas ela teria se tornado o melhor espadachim do mundo no momento que ela derrotou o Mihawk, então os dois conseguiriam ter o seu sonho cumprido. Ou o Zoro até poderia acabar sem cumprir o sonho dele, não que ele seria derrotado pra Kuina, mas os dois fizeram uma aposta juntos ali, uma promessa um pro outro. Um de nós será o melhor espadachim do mundo. E talvez quando o Zoro ver que a Kuina derrotou o Mihawk, né, ele não tenha nem vontade de desafiá-la. O sonho era dos dois. Eles dois tinham que cumprir esse sonho. Quem cumprisse primeiro conseguiria ali realizar o sonho pelos dois, né? E a gente achando aqui que agora só tem o Zoro pra fazer isso, chegaria a Kuina lá do nada, derrotaria o Mihawk. E aí a gente teria a conclusão desse arco todo com a Kuina cumprindo a promessa que ela e o Zoro fizeram um para o outro. Ela se tornando a maior espadachim do mundo e não ele. Isso até poderia ser uma quebra de expectativa para os fãs mais assíduos do Zoro, mas é condizente até com a trajetória do personagem. As duas pessoas que ele mais ama no mundo são o Luffy e a Kuina. E ele já arriscou abrir mão do próprio sonho para que o Luffy pudesse cumprir o sonho dele lá naquela cena do Kuma. Ele sim estava se entregando à morte certa. Uma outra vez também, ele submete ao Mihawk. Ele vai lá e se humilha perante o cara que ele quer derrotar um dia. Por quê? Porque agora ele sabe que ele precisa ser forte para ajudar o Luffy a realizar o sonho dele. Então pro Zoro não seria problema nenhum ver o sonho que ele traçou junto com a Kuina sendo cumprido pela pessoa que ele mais ama no mundo, pela Kuina e não por ele mesmo. A alegria de ver que a Kuina tá viva, inclusive, superaria qualquer satisfação que ele poderia encontrar. E eu acredito ainda que se isso daqui não se realizar e o Zoro conseguir cumprir essa promessa de se tornar o maior espadachim do mundo, se a Kuina não estiver viva, isso vai acontecer, obviamente, a satisfação dele vai ser maior por ele ter conseguido cumprir isso por ela do que por ele próprio. A gente já viu ele fazendo isso pelo Luffy e por ela também faria muito sentido. Então, caso ela esteja viva e ela se torne a maior espadachim do mundo, o Zoro não veria nenhum problema nisso. O sonho dos dois era um sonho conjunto. Qualquer um dos dois que cumprisse estaria fazendo por ambos. A gente sabe que o Oda adora referenciar personagens populares da cultura pop mundo afora dentro de One Piece. Então teria também essa homenagem para Mulan no arco da Kuina. Então a minha teoria aqui
para a Kuina é essa. Depois do Zoro convencê-la de que ela poderia sim, sendo mulher, se tornar a melhor espadachim do mundo, ela forjou a própria morte para se libertar do pai, da criação que ela teve ali, criação que fez ela acreditar naquilo tudo que ela falou pro Zoro antes, eu não vou conseguir porque eu sou mulher, porque meu corpo não vai desenvolver igual o seu, né? O Zoro falou, essa é baboseira, para com essa porra, e aí ela ouvindo isso do Zoro falou, mano, com o meu pai eu não vou conseguir, ele vai sempre colocar isso na minha cabeça, vai me colocar para baixo e eu preciso sair desse dojo, ele não vai me deixar sair desse dojo a menos que eu esteja morta. Ela foi lá, forjou a própria morte, assumiu uma nova identidade, possivelmente como homem só pra ter esse paralelo aqui com a Mulan, e começou a trilhar o seu próprio caminho sozinha. Mas aí ela ia levar o Ado Ishimoji. Não ia, porque ela morreu e a espada dela sumiu. Qual o sentido disso? Aí vão achar que ela foi assassinada, que alguém roubou a espada e o Zoro ia ficar caçando essa pessoa a vida inteira dele. Não, não faz sentido. O que faz mais sentido é isso, ela forjou a própria morte e pra isso ela não podia deixar nada, né? Um corpo foi achado até, né? O pai dela, ele fala, o corpo foi enterrado e tudo mais. E nisso a gente ainda poderia ter mais um paralelo muito foda da trajetória do Zoro com a Kuina e do Luffy com o Shanks, né? Eu falei que o Ado Ishimoji pro Zoro é a mesma coisa do Chapéu de Palha pro Luffy em termos de significado, é algo que foi muito importante para outra pessoa e acabou chegando nas mãos dele, e por isso ele defende com unhas e dentes que ele nunca abrirá mão disso, né? E o Luffy vai devolver o Chapéu de Palha pro Shanks, eles fizeram essa promessa. Imaginem se o Zoro devolve ao Ado Ishimoji para a Kuina antes dela lutar com o Mihawk, por exemplo. Isso ia ser foda, porque aí ela poderia derrotar o Mihawk com a Ado Ishimoji, com a espada que sempre pertenceu a ela, que o Zoro carregou durante todo esse tempo, fez ela passar por inúmeras batalhas e acabaria devolvendo a Kuina no final. Porra, seria maravilhoso. Agora, se o Oda simplesmente matou a Kuina e foda-se, não vai fazer nada mais com ela, só serviu pra isso mesmo, aí não tem o que fazer, mas eu achei muito repentino ela ter morrido logo depois dela fazer essa promessa com o Zoro, e dessa forma, não mostrou, foi fora de tela, ela tava com o sonho dela completamente revigorado, então não faz sentido nenhum essa morte. Se for uma morte só pra aumentar a narrativa do Zoro, ela tem que ter uma explicação dentro da história e não teria, seria um absurdo, e o Oda não faz absurdos desse tipo, então por isso que eu acho ainda que a Kuina vai voltar, e essa foi a forma que eu encontrei na minha cabeça que mais fez sentido dela voltar, que agora eu quero muito que isso aconteça. O Zoro chegando, agora eu sou o segundo melhor do mundo, vou enfrentar o Mihawk, do nada Mihawk foi derrotado, há um novo espadachim mais forte de todos, e aí o Zoro vai ver aqui a Kuina e nem tenta lutar com ela, porque a promessa que os dois fizeram naquele dia foi cumprida, não por ele, mas por ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou não esquece de curtir, se inscreve no canal, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.